É. Tudo bom? Belezinha, deixa eu ajeitar a câmera aqui agora. Beleza. Beleza, tem o pessoal já entrando aí, mas vamos esperar dar 8 horas pra gente começar aqui. Claro, sim. Vamos E esperar dar o horário marcado. E aí, aí, tá tranquilo? não, mano, fazia tempo que eu não via. Não via só. Aproveitar fazer esse papo mais de comadre aqui rapidinho. Deixa eu só aumentar o meu celular aqui, o volume que tá baixo. Deixa eu ver se o meu também tá bom. Aí, o meu acho que Beleza. tá máximo aqui. Você tá me ouvindo bem aí? Pô, tô te ouvindo bem. Você Tá também? Tá tranquilo? tranquilaço. Legal. O pessoal que tá entrando na sala tá ouvindo, legal. O áudio tá bom. Dá um ok aí pra gente saber também. Vi o Leandro aqui, Leandro Moraes, parceiro. Vitória Rudan, olha só que bacana. Que legal, hein, meu? Olha só. Deixa eu Muito voltar bom. aqui também. A Ó, gente começa em 1 minuto aqui. deve ser amigo seu, não, Fernando? Fernando, fala, o Fê, fala pessoal, Fernando por aqui. É o Fê do Violão em Ponto aqui. Legal, Fê. Depois fala se o áudio tá bom aí, tá, Fê? Giovana falou ok, o áudio tá ótimo, ele falou. Maravilha. Legal. Maravilha, acho que a gente pode começar, né, Dé? Falta 1 minutinho ou a gente guarda mais 1 minuto? A ansiedade de começar. A Lê falou que o áudio tá bom também. Tranquilo. É porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho a sensação de que não é 1 hora, não, viu, cara? Antes de 1 hora, eu acho que o Instagram dá aquele nocaute, não? Sim, quando dá 59 minutos, ele já começa a dar aquela contagem regressiva lá. João, ó, olha que responsa, hein? João Camareiro tá aí, hein? Eita, olha Salve, só. salve João. O violão tá todo chegando, né? Todo mundo aí, né? Para esse nosso bate-papo. E eu acho que a gente pode começar que deu 8 horas, o pessoal vai, conforme for chegando, vai pegando o assunto aí pelo meio, né? Maravilha. Bora lá. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos aí que estão. Salve, João. Todos que estão aí participando aqui nessa live. É um prazer estar recebendo esse cara aqui, André Fernandes, um cara muito bacana, parceiraço. O Dé, compositor, violonista, enfim, cantor, um cara incrível aí. E é um prazer estar recebendo ele aqui pela Violão em Ponto. Dé, dá um salve Pô, pra galera aí do. obrigado, obrigado para quem tá aí, para quem vai chegar daqui a pouco também, pegar no meio do caminho. É uma alegria imensa, como eu falo para você desde que a gente reatou, né, o papo, né? Eu e o Sofia, a gente se conhece, sei lá, há muito tempo, né, cara? A gente tentou fazer as contas daquela vez, eu não me lembro mais, mas fazem uns bons anos, né? Faz um bom. Não Desde a entrega a Americana. nossa idade, Dé. Desde a Americana. E aí, quando ele me fez esse convite a respeito do violão em ponta, eu fiquei muito feliz, assim, porque, como eu disse para ele, eu não. Apesar do violão ser minha ferramenta principal de instrumento, a não ser a minha voz, né, Uhum. e a minha caneta também, né, menos um pouco, eu fiquei muito feliz por ter feito esse EP, né, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e, Uhum. e assim, ter o interesse da parte do Violão em Ponto de divulgar, do convite que foi feito para o show, que mais adiante a gente, se tudo der certo, a gente vai remarcar a Sim. data de lançamento e tudo mais. Eu estou muito feliz, porque Legal, legal. é uma das minhas maneiras de comunicação e eu gosto. É muito, muito bom ter esse respaldo assim de um lugar, de um grupo de pessoas que justamente usa o violão como ferramenta principal, né? É Sim, muito sim. feliz por O isso. violão, o violão é um cara que acompanha muita gente, né? E ele precisa ter um espaço para ele, né? Então, o violão em ponto é legal porque ele dá esse espaço e o lugar que merece para o violão, né? É, E o mais legal é que ele abrange todos os estilos, né? A gente não limita, só vem a galera que é do clássico, do erudito, não. Aqui a gente abrange tudo, né? Então, isso é muito legal. A gente entender todo esse processo violonístico que tem, que é muito grande, né? Se a gente for pensar no território brasileiro,
imagina essa vastidão, o tanto de coisas que tem que a gente nem conhece, né? Então, o violão está sempre ali, sempre em alguma cultura local tem sempre o violão como instrumento, né? Então ele É, precisa ter esse espaço, né? Tem muito o que falar dele, na verdade, né? é E verdade. para quem tá chegando agora, eu acabei não falando, o André, ele estaria na edição agora, né, de abril. Ele, o Bruno Conde também, é outro parceiro do André, um menino sensacional. O Bruno É, Davi? ele tá por aí? Ele entrou, nem vi. Cara, eu não vi se ele entrou. Não tenho Eu também certeza. não vi. Eu acho que ele tava gravando, cara. Acho que ele tava Ah, gravando. sim, sim, sim. O Legal. Bruno, incrível, Bruno Conde, vocês precisam conhecer, cara. Olha o Leandro já, Leandro Moraes aqui falando com o Fábio. Tá assim, tá interagindo. Legal, legal. Isso que é legal, né? Bota É, toda a comunidade para interagir aí. Legal. é, Então o Dé estaria nessa edição agora de abril, junto com o Bruno Conde. Seria uma edição dupla, seria muito legal essa edição, mas por conta aí da quarentena, estamos todos aqui e isso também foi bom num sentido, não no sentido de saúde pública, né? Mas no sentido geral, porque está reaproximando muita coisa, assim, né? A gente está conseguindo tocar alguns projetos que a gente tinha em mente, né? E trazendo, na verdade, agora o público para esse contato aqui, né, Dé? Salve, salve. Ah, ele falou salve, Leandro, o Bartolomeu. Então, isso é muito legal, né? As redes, elas, apesar de ter muita coisa que a gente tem que filtrar legal, né? Ela tem essa aproximação, na verdade, também, essa rapidez, agilidade da gente conseguir elaborar essas coisas que estão acontecendo. Como essa série de lives que vai começar agora. E a gente está aqui inaugurando ela, né? E para não ficar esse papo infinito, porque se eu pego o André para conversar, gente, vocês não sabem, a gente fica horas e horas aqui conversando, proseando, que é bom demais, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho de violão e de carreira, porque senão a gente se estende demais e aí daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. vamos lá. Como é que você começou, Dé? Fala um pouquinho pro pessoal. Como é que começou sua carreira? Como é que funciona? Como é que o violão entra na sua vida? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, o violão entra na minha vida aos 17 para 18 anos, mais ou menos. Uhum. Quando, quando eu, na época da escola, né, eu era atleta, eu jogava, apesar de eu não ser muito alto, você sabe muito bem disso, eu Você tinha um jogava. histórico de atleta também, então? Hã? Você tinha um histórico de atleta? Eu tinha, mas eu tenho que provar, entendeu? Mas eu tenho que Brincando. provar, eu tenho testemunhas. Ah, Então, eu como atleta, depois eu me machuquei sozinho e tive que ficar parado muito tempo, assim, uns meses em casa, até me recuperar. E aí um dia eu vi o violão do meu irmão dando bobeira, porque ele tinha um ciúme do violão, escondia, guardava a chave no guarda-roupa e eu sabia onde estava. Mas um dia estava de bobeira, eu peguei e começou a dar certo, a rolar um clima. Entendeu? E o violão, eu estudar meio assim, entendeu? E comecei a estudar muito a partir daquelas revistinhas de banca de jornal, sabe? Eu trabalhava num bazar nessa época, aí eu parei de jogar vôlei, aí fui trabalhar num bazar, onde eu fazia de tudo nesse bazar, vendia, embrulhava presente, fazia cobrança, enfim, atendia as pessoas, limpava o lugar. E na hora do almoço eu passava por uma banca de jornal e eu ficava olhando, assim, eu folheava essas revistinhas e achava uma música que eu gostava, o que eu achava interessante, eu ia pelo número de acordes, assim, porra, essa aqui tem um monte que eu não conheço. Aí eu ficava tentando parar os acordes para chegar em casa e tocar, né? Até que o aham. João, que era o dono dessa banca que hoje já é falecido, ele tinha uma máquina de xerox dentro da banca, ele falou assim, pô, essas revistinhas, olha, eu nem devia estar falando isso, mas tudo bem, agora já O Dé já falou. foi. Ele tinha uma máquina de Xerox dentro da banca e ele falou: ó, revistinhas aí eu não ganho, só ganho se vender, tá consignado. Se você quiser, tira cópia das que você quiser e leva. Olha Bicho, só. era Começou. 10 centavos, entendeu? Aí E eu assim comprava, começou o plágio. eu Brincadeira, ia da brincadeira. tudo isso, velho, e fazendo pastas e pastas e pastas e tal, não sei o quê. E tudo que era interessante, assim, aí eu tocava rádio, né? O rádio ficava ligado o dia inteiro no bazar onde eu trabalhava, ali das 8 às 6 da tarde, e era uma rádio bem popular aqui da cidade, aqui. Acho que era Onda. Como é que era o nome? Eu não lembro o nome da. Enfim, era uma rádio que era bem popularesca mesmo, tocava de tudo que você imaginar. Tocava Isso já. sertanejo, moro numa região que é super sertaneja, né? É um sertanejo universitário muito forte aqui, São José do Rio Preto,
que é onde eu moro, aqui no Noroeste Você já Paulista. morava aí, então, né? Nessa época. Já morava nessa época aí. Essa época Já você já morava aí, então. Ah, legal. morava, porque eu sou de ilha solteira, né? Eu vim para cá Uhum. com 9 anos de idade, 9 para 10. E aí, nessa época aí, eu já morava aqui há muito tempo e tal. E eu escutava de tudo na rádio. Então, tudo que tocava na rádio, mesmo que eu não gostasse da música, eu Uhum. procurava essa música nas revistinhas e copiava, justamente para aprender a tocar, entendeu? Para poder ter um vocabulário, para poder entender os ritmos, entender a linguagem musical de cada gênero, entendeu? Mesmo que eu não Sim. gostasse. Era um exercício de estudo mesmo, de poder entender como que aquilo funcionava, a relação da harmonia dos acordes, o desencadeamento, as tonalidades e tudo mais, a linguagem poética daquilo, Uhum. a junção das coisas, a melodia com a harmonia, o acompanhamento, o desencadeamento daquilo, a prosódia daquilo, como que era a sonoridade de cada gênero musical. Então, foi um primeiro passo assim, como eu não tinha grana para ter aula, né, particular assim, não tinha nem violão, pegava escondido do meu irmão durante um Uhum. ano, o violão escondido dele até o dia que ele descobriu. Aí me viu tocando, ele ficou tranquilo. Aí ele te deu de presente. Falou, toma. Me deixou como tutor do instrumento, né? Então Legal. foi bom. O meu começo foi esse aí. Pô, bacana. Puta, é uma trajetória que, assim, eu acho que muita gente vai se identificar, porque começo é sempre bem difícil. Não é todo mundo que tem a oportunidade de começar estudando, assim, logo com professor, né? E É, eu acho que vou falar pela nossa idade, tá? Aqui. Vamos isso puxar essa. mesmo. Ó, deixa pra lá, tá? Eu também comecei com revistinha, cara. Eu pegava minhas revistinhas lá, ia na banca, comprava também, porque, assim, eu tinha um tio ou outro que me ensinou um acorde, outro que sabia, mas chegou uma hora que eu falei, pô, vou pegar essas revistinhas aqui e começar a ver como é que sai aqui esse lance das músicas, né? Então, Até tipo, meu. chegar a época que você percebia que às vezes eles acertavam o tom. Às vezes eles acertavam a cifra da revistinha, né? Tinha essa, né? Às vezes só o tom tava certo, bicho. Não tinha. Falava, rapaz, o que é isso aqui que tá acontecendo, cara? Não é isso, né? Legal. E aí, agora eu vou te fazer outra pergunta. Com tudo isso, porque a gente tá falando de revistinha e tal, e a revista tá. A revistinha já denunciou a idade, é verdade. Pois é, bicho. Então Eu vi, tá? Eu não falei vamos que eu vi. deixar isso. Se eu falasse Vigu, bicho, aí complicou. Caramba, É, sensacional. Então, mas aí vamos falar o seguinte: a revistinha está muito atrelada ao papel da canção, como você mesmo falou, né? sim. Então, né? E quando é que entra, na verdade, o violão? Como você consegue perceber ele como um instrumento de possibilidade melódica, de ser tocado, assim, só por ele, instrumentalmente, assim? Como é que Cara, isso se... ele entra nesse momento mesmo, porque como eu disse para Nesse você, como momento, né? eu não filtrava a escuta, Uhum, pegar aquelas canções, aquelas cifras ali, pelo que eu gostava, eu pegava por possibilidade de entrar em contato com um universo musical que eu não uhum, conhecia, eu não cantava. Tacava a melodia, às vezes procurava um pouquinho, nunca fui muito de solar, de ter a mão muito solta, de escalas, essas coisas todas assim. Mas memorizando, entendia como é que funcionava aquela melodia, às vezes procurava saber onde a melodia estava passando dentro do acorde, se passava ou não passava, como é que completava, como é que aquilo chamava o próximo acorde. Então, a partir daí, o instrumento sempre me soou meio melódico. legal. Então, mesmo tocando as coisas que eu não gostava, eu acabava, beleza, entendi como é que é uma saguarânia em 3/4, beleza. Mas como que ela ficaria se eu tiver uma pulsação um pouco diferente? Se eu, ao invés de pensar 3/4, pensar 12? Parece a Uhum, mesma coisa, mas não é, né? A gente sabe que não é. uhum. E se eu pensar em 12? Vamos ver como é que é. O pulso muda, né? A divisão rítmica, o tipo de sonoridade, o encaixe da mão direita é diferente, né? Como Uhum. você vai arpejar aquilo ou não vai arpejar, é só blocado, vai fazer uma linha de baixo junto, vai inverter uns baixos, né? Então E eu tudo isso começava. você,
Tudo isso você sacou sem ter passado por um processo de aula nenhum até então. Tudo você veio sacando, blocado, tudo isso que você está falando, arpejado e tal, essa linguagem você veio adquirindo depois que começou. Isso, é. Eu pensava assim, pô, eu vou puxar ou vou dedilhar, né? Tá, legal. Isso vai soar dedilhado nota por nota, dedo por dedo, como é que vai ser de uma vez puxada, como vai ser batida para baixo, para cima, como que vai ser? Como vai ser se eu fizer um samba, sei lá, o que eu vou fazer? Vamos ver a pergunta do Davi aí. Qual foi o ponto de inflexão que te fez perceber que seu aprendizado estava ficando sério? Qual foi aquele... Quando foi, cara, foi quando eu comecei a compor. Quando eu comecei a Ah, compor, e aí no caso compor mais canção, né? Eu sou um uhum, compositor popular, né? Quem aí depois quiser escutar, a gente vai falar também, quiser escutar o meu EP, eu acho que vai ter a sensação muito nítida de que assim é instrumental, mas tem um pé muito fincado, muito forte na canção, né? Como eu uhum. falei com você ontem no papo que a gente teve também, né? Que a gente se fala todo dia, o papo que a gente teve ontem, é o seguinte, é, eu gosto dessa sensação de que os temas, as melodias são cantáveis, digamos assim. São Sim. fáceis, dá para reproduzir, dá para Uhum, assoviar. E isso acho que é uma característica muito forte, muito marcante da canção. Porque às vezes a pessoa não sabe uma palavra da letra, mas ela é capaz de assoviar, de fazer um solfejo, de fazer um lalaiá, mas sabe como é que é a canção. Inclusive isso já uhum, com sentido de rítmica, de divisão, porque às vezes as pessoas simplesmente reproduzem aquela melodia com a divisão, com o tempo de cada nota e tudo mais, com as alturas, inclusive. Muita gente que nem é cantor é capaz de fazer isso, né? Que não é cantor sim. profissional e tal. Uma Uhum, pessoa não é comum, mas uma pessoa que não é da área de música, não é profissional de sim, música, sim. consegue fazer. Então, nesse momento foi a inflexão. Quando eu comecei a compor, quando eu senti uma necessidade imensa de exteriorizar o que eu sentia em relação às coisas que eu vivia, as coisas que eu observava, as relações humanas, né? A troca com os amigos, com a família e tudo mais. Foi justamente nesse momento. E aí a vontade de fazer com que o instrumento se amplificasse, né? Que Uhum. ele, que ele soasse mais preenchido, mais robusto, mais completo, mais harmonioso mesmo, harmonioso, né? Com Legal. uma sonoridade interessante para aquilo. E isso diz uma coisa aqui pra gente. Isso já era o começo da sua carreira? Você estava começando já quando você começou a fazer esses arranjos? Isso era Não, mais ou menos por volta de quando? Ainda você não tinha, não, tinha definido isso como carreira para você ainda? não, eu tinha uma vontade imensa, eu senti que havia possibilidade, mas eu comecei a ir para noite, tocar e tudo mais, e levar a sério quando eu fui substituir um amigo meu, um conhecido meu, que ia tocar no barzinho, mas aí ele tinha um trio. Foi minha primeira banda, a banda Mama Chue, que era o Du Martin, Douglas Sendin, Rafael Pelosi, William Pelosi. Depois o Alessandro Sá também fez parte. Entrou aí, depois que o Alessandro chegou, eu acabei saindo da banda. Mas assim, nesse tempo, o Rafael ia ser, que era o vocalista principal, que os três tocavam e cantavam, eles se revezavam entre Uhum, os instrumentos, era bem interessante assim. E tudo também nessa essa galera assim curiosa. Até onde eu sei, ninguém fazia aula, tinha feito aula, mas todo mundo era curioso, queria fazer um som, uhum, curtia, fazia por curtir. Assim como eu também fazia, né? Eu usava o instrumento mais para compor nessa época, mais, né? Só uhum, apenas. E aí eu fui substituir o Rafael. E aí quando eu fiz e tal, eu toquei e deu certo, porra, ganhei uma graninha. Eu falei, uai, de repente, né? Aí eu comecei a olhar para todos os meus ídolos, assim, as grandes referências, assim, ainda falando do terreno da canção, né? Da canção popular com letra, né? Aí, pô, João Bosco, Gonzaguinha, essa galera, assim, sempre conta que foi pra noite, passou pela noite, nem que passou rapidinho, fez boteco, fez festa, fez aniversário, uhum. casamento, coisas todas. Falei, pô, alguma coisa tem aí. Eu vou atrás, vou ver o que que é, né? Porque alguma coisa eu tenho pra aprender nesse lugar aí. Então eu vou ver qual é que é. E aí caí, bicho, caí na noite e tô até hoje. De certa forma, ainda sou músico da noite, né? Hoje menos, hoje tenho feito menos, assim. Eu tenho, eu sou professor do Projeto Guri, né? Legal. Aqui na cidade.
E já são 2 anos que eu estou no Projeto Guri. Graças ao trabalho que eu tenho feito, assim, eu tenho me mantido lá e a força de muita gente que está lá dentro, que é daqui da parte do projeto também. A galera me recebeu muito bem, todos eles. Em especial o Leandro Moraes, que estava aí, não sei se ele está aí ainda. Mas ele foi um cara que observou isso, inclusive quando ele me chamou quando eu passei pela banca. Ele falou que o diferencial deles terem me escolhido, na verdade, a banca, foi essa experiência que eu tenho em ser músico, em exercer a vida de músico e sobreviver de música, né? Tocando, Uhum. produzindo, viajando, festival, gravando disco, essas coisas. Sim, legal, Dani. Pô, maravilha. Chegamos aqui falando. Então, bom, já que falamos de praticamente aí uma linha, demos uma É, linha para quem não conhecia você agora conhecer melhor. A gente pode falar um pouquinho agora do. Ó, fica bom. Eu também tô com meu copinho aqui, ó. Saúde, ó. Então, eu acho que a gente pode falar do EP, né? Falar do Amora aí, se você quiser até mostrar alguma coisa antes, ou de repente mostrar depois, que a gente fala dele. Como é que veio esse processo aí de você fazer um EP instrumental? Como é que foi isso? Conta pra gente. cara, o Amora surgiu pelo seguinte, desde lá do começo, quando comecei a tocar e quando eu falei agora há pouco dessa experiência de aproveitar quando tinha um determinado tipo de música que eu não gostava tanto, mas queria aprender para saber, para tomar conhecimento, ter contato daquilo e ter ferramenta de alguma coisa, de alguma forma, eu Uhum, comecei a fazer temas assim. Às vezes quando pintava uma melodia e a letra não vinha, eu dava um jeito de caçar ela no instrumento e fazer ela de forma instrumental. Entendeu? Quando, uhum, quando, quando eu não conseguia fazer a letra, ou às vezes. Eu comecei a ter parceiros de letra uns bons anos depois, que eu já compunha bastante, sozinho. Então eu passava a procurar no instrumento da minha forma, a forma mais intuitiva de tentar distribuir a melodia dentro da harmonia, com o arpejo, pensar como aquilo poderia soar completo, já que eu não sou repito, não me considero um solista, um instrumentista assim nesse sentido, como, uhum, né, como talvez me perdoe se estiver errado, como talvez os jornalistas eruditos que estudam isso, que tem toda uma coisa de postura, de linguagem, de projeção, tem todo esse cuidado, nesse esmero com o som do instrumento e com a fidelidade da reprodução da obra, né? Eu acho isso uhum, incrível, de uma capacidade imensa de dedicação, de concentração, de estudo, de empenho que eu muitas vezes não tenho. Acho que por isso que eu não estudei, assim, quando comecei a ter a possibilidade de estudar o instrumento, não fui ter aula nem nada, porque exige uma dedicação, um poder de concentração imenso que eu começo a tocar o violão e já começo a querer compor, já começo a ter ideias e tal, então fica... Aí a Amora mesmo, vou tocar um pedacinho da Amora, então. legal. Por favor. A Amora é a que dá título. Uma coisa interessante é o seguinte, esse tema, a Amora, ele tem letra. E depois de muito tempo, na verdade é o tema mais novo dos 4 que existem no EP. São 4 temas, né, no EP. Uhum, Ele é o mais recente, é o mais novo, né, que eu compus. Como eu toquei ele muito tempo, né, nessa afinação no instrumento convencional, na afinação convencional, e ela tem uma letra que o Vinícius Paes, que é meu parceiro, no disco Par, que eu lancei no final do ano passado, em outubro também, junto com ele. São um disco só da nossa parceria. Como eu tocava muito já, né, eu senti uma vontade de experimentar uma outra coisa. E aí eu experimentei o barítono, o violão barítono. Acabei adaptando um violão que eu tinha em casa. Hoje eu tô com um outro, já é um terceiro barítono que eu tenho em casa aqui. Acabei adaptando, fui procurando até achar a sonoridade, porque o barítono ele soaria teoricamente uma quarta abaixo, né, do violão 6 convencional. Esse que eu uso agora ele soa uma quinta abaixo, né? Então a nota mais grave que eu tenho não é um mi, é um lá. Então dá uma sonoridade bem interessante assim. E aí lá no EP a Amora tá com o barítono. Aqui eu vou fazer com o 6 convencional para vocês, tá? legal, legal.
Sensacional. Ó, tem uma pergunta da Isa aqui já, ó. A Isa perguntou de onde vieram as ideias dos temas do EP. São todas baseadas em linguagem do violão brasileiro? Então é legal que aí já fala da inspiração do EP aí, né? Então, acho que essa pergunta acho que é mais técnica, talvez, né? Seria isso. Olha, o EP, como eu disse para você, assim, o que me despertou, quem me deu vontade, ela disse que ok. Assim, claro que depois de pensar na concepção, e, escolher os temas e tudo mais, eu tentei traçar um roteiro, né? Tentei pensar numa história. Mesmo que faça sentido só para mim, mas eu precisava de uma história, né? Gravar o EP com esses 4 temas. Eu não sei exatamente dizer se eu pensei justamente assim, vou fazer uma toada, vou fazer uma valsa. Eu não pensei nesses termos. Eu sempre me guio pela melodia, no caso pelo tema. Então, em virtude do tema, eu acabo usando o instrumento como acompanhamento. Eu costumo dizer o seguinte, tanto para o instrumental quanto para o cantado, eu acompanho algumas cantoras, alguns cantores também, e eu adoro fazer isso, porque é um desafio. Eu tenho a sensação de que funciona assim, é como se o cantor, ou o tema, né? No caso pode ser a voz ou pode ser um instrumento. O tema, ele tá livre para caminhar. Só que é o seguinte, o chão onde ele vai pisar é como se fosse um gramado, sei lá, um lugar muito, muito sensível, que não pode ser danificado, ou escorregadio, sei lá, pensem o que vocês quiserem. E eu que estou acompanhando, eu funciono como se eu colocasse a mão. Eu tento antever para onde ele está indo e colocar uma madeirinha embaixo aqui, entendeu? Para que o tema, para que a melodia repouse em segurança e consiga cumprir o papel dela. Eu acho que acompanhar isso é meio que respirar junto e tentar, de certa forma, antecipar o passo, entende? Mas não ao ponto de induzir o passo. Aí é que tá. Que é uma outra coisa, né? Essa é outra coisa. A coisa de acompanhar é uma coisa, eu acho que mais nesse sentido, de você antever o próximo passo e tá ali, ó, fica tranquilo que eu tô aqui. Vai na fé que eu seguro. Eu seguro aqui. Deixa comigo. Pode ficar tranquilo. Do que, de repente, sugerir alguma coisa. Porque a gente é capaz de fazer isso tocando, né, acompanhando alguém. A gente é capaz de induzir um caminho e tudo mais. E aí, nesse sentido, foi a Isabel isso que perguntou? Foi a Foi Isa, isso? a Isa do Violão em Ponto. Isso. Pô, obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu consegui te responder. Mas, assim, eu não pensei especificamente em ser temas embasados no violão brasileiro ou no violão de uma forma geral, né? O que acontece, a única coisa que eu acabei pensando foi, eu vou tentar criar essa textura entre 2 violões, usar um violão barítono e usar um violão tradicional de 6. Vou mesclar tudo isso, vou escolher as canções muito, muito pontuais através dos tons. Quem ouviu o EP vai perceber que não é por acaso, que existe uma ligação entre as canções. Assim, para mim a grosso modo não é isso, mas é como se fosse uma suíte, é uma história ali sendo contada entre as 4 canções. Eu Legal. tinha, a última coisa, eu tinha uma vontade imensa, me sentia sempre em dívida com o instrumento. Eu sempre quis fazer alguma coisa pelo violão, já que ele faz tanto por mim, já que ele me dá tanta coisa.
traz o meu sustento, traz a minha paz de espírito, a minha alegria, a minha válvula de escape. Eu devia isso pro violão e fiz com todo o coração, com o melhor que eu podia fazer. Legal. O Fê tem uma legal, Dé, legal. O Fê tem uma pergunta aqui também. Ele falou para você falar um pouquinho mais desses violões diferentes, se você tem algum para mostrar, se tem alguma diferença física. Aí é até legal que você já fala um pouquinho, porque você já me explicou, né? Então explica um pouquinho pro pessoal como é que é essa afinação do barítono aí, o que é que tem de diferença. Esse que eu tô aqui agora há pouco, é um tradicional de 6, né? Uhum. De nylon. Eu queria muito tocar aço, acho maravilhoso, mas eu não tenho mão para isso. Acho que eu tenho que me dedicar, estudar muito e aprender. Enfim, eu vou pegar o barítono ali. Tá, vai lá. Aproveitem aí para formularem as perguntas. Voltou, foi rápido. Tá aqui na mão já. Esse daqui é o barítono. O barítono é o seguinte, não tem nada demais. Na verdade, existe assim, eu fui pesquisar e o violão barítono ele tem a escala maior. Ele é um pouco maior, ele é mais espaçado justamente pela questão da afinação. Uhum. Como ele precisa só uma quarta abaixo, né? Digamos assim, uma quarta mais grave, uma quarta para o grave. Ele tem a escala parecida com o baixo, porque o baixo, o contrabaixo, ele realmente tem a escala maior, né? Os traços são Uhum, mais. uhum. Esse é um convencional. E aí, por conta disso, como eu senti que ele não tava afinando muito, não estava preciso, e esse daqui também não é um violão daqueles, né? Esse aqui se parece com um Uhum. violão que eu aprendi a tocar, que é um de Giorgio. É um de Giorgio 93, clássico, eu gosto muito dele. E Legal. aí o que acontece? Aí eu tive essa ideia, e também porque as coisas que eu estava compondo e querendo experimentar não soavam muito bem na tonalidade, nas tonalidades. Bom, ele dá todas as tonalidades, mas quando eu passei a entender que o barítono ele funciona muito bem para balada, para coisas arpejadas, horizontais, né? Coisas assim de sobreposições, aquele lance de você bater um acorde e tacar, bater o outro e o anterior ainda está, de certa forma, soando, está meio Sim. povoando o ar. Eu experimentei baixar um pouco mais o tom. Então ele ficou, baixei um tom. Então ele ficou uma quinta, ficou um. Então o que acontece? Eu tenho aqui, né, de baixo para cima, eu tenho um Lá, né? Pera aí, deixa eu pensar. Pensa aí. Vou fazer o contrário, que eu já sei. Um Lá grave, um Ré, né? Depois eu tenho um Dó, tenho um. É isso? Pera aí, deixa eu fazer de novo. Eu tenho. Tranquilo, tranquilo. Uso. É legal porque o que acontece? Como é confuso. Na hora de tocar o barítono, apesar dos shapes serem os mesmos, assim, as posições, as referências Sim, de sim. acorde, eu não fico fazendo conta. Se ficar fazendo conta, você não toca, você não curte. Eu pelo menos, não consigo. Eu travo, tá vendo? Eu tô travado aqui. Então vou falar de novo. Ó, vamos lá. Ó, Lá, Ré, Dó. Não. Lá, Ré, Sol. Tá? Quem tem ouvido maravilhoso está escutando as notas aí. Então, Lá, Ré, Sol, Dó, Mi e Lá. Então, por Sim, exemplo, se eu bater um Mi maior aqui, eu tenho um Lá maior. sim. E que a gente Bem, quase não ouve, porque chegando. Não sei como é que tá chegando o som aí. bem baixinho. Então tem essas coisas. A resposta dele é mais lenta, né? Porque a vibração é outra, né? É uma vibração grave, né? Exatamente, tem essa. Aí que acontece? Para o palco, por exemplo, eu uso um violão barítono no palco. Eu tenho uma Yamaha Silent, que foi de um amigo Uhum. meu lá, meu parceiro, compositor da pesada. Eu tenho um Yamaha Silent que é daqueles primeiros, tem uns 15 anos esse violão já. Eu comprei esse violão dele e comprei um pedalzinho equalizer de baixo.
E aí, com esse pedalzinho de equalizer, eu consigo chegar na frequência desse Lá, que o violão não tem. O violão Uhum. não é para soar assim. Ele é para soar, de repente, um Ré, ele soa bem. O de 7 cordas até soa ali um Si. Acho que é o limite, né? Para soar bem, para Sim, sim. resposta, né? Porque demora muito a resposta, ele é mais lento. Então, esse tipo de violão para balada é maravilhoso, porque ele tem essa coisa mais encorpada. E eu acho também que essa ideia do barítono me veio porque eu já tenho o costume de usar o violoncelo de uma forma um pouco diferente. Tem músicas que eu faço que eu só uso as 4 cordas de cima, eu não uso a Si e a Mi, por exemplo. Se eu só 4 cordas no violão de 6, eu me viro, eu sou feliz. Eu me viro bem. Só não Justamente arrancar os bancos, tá bom, né, Dé? porque o que acontece, muito em virtude do canto, né? Como eu tenho uma voz, a região da minha voz funciona mais médio-aguda, eu sou tenor, né? Às vezes segundo tenor, eu fico ali nesse limiar. A minha voz funciona bem ali do médio agudo. Então, quando eu uso o violão do pro médio grave ou pro grave gravíssimo, eu consigo pegar uma camada de frequências, eu consigo preencher o espaço de uma forma mais robusta, né? mais contundente. Então, acho que por isso que eu acabei pensando nisso do barítono. E essa afinação assim em Lá, com essa quinta baixo, funciona bem pro que eu preciso fazer, porque eu canto, entendeu? Tudo sai Sim. fácil. Não Bom preciso demais. nem muito pensar. E aí a relação com o instrumento também muda. Fica basicamente aquela mesma relação de quando eu comecei a tocar. Que eu não Uhum. sabia que estava tocando, eu ia botando o dedo e experimentando, e usando o parâmetro de gosto ou não gosto. Sim. Entendeu? É Não, um legal. momento, é um momento de deixar um pouquinho o conhecimento adquirido, né? Uma coisa do ó, vem um papo bom, hein? Michael Heads, adoro Michael Heads, bicho. O Aoki o Aoki é um dos idealizadores aqui do projeto do Violão em Ponto. O Lembra que que eu te que falei? Vamos ler a pergunta dele aí. Uma vez, Michael Heggs disse a música não tem uma forma definida, o violão tem. O fingerstyle sempre bebeu desse conceito. Legal. Fabião é enciclopédia, né? exatamente, Boa, cara. Fabião. O Michael Heads, até onde eu sei, ele foi o primeiro a começar com esse lance de afinações. Ele usava violão de aço também, né? Então essa coisa Uhum. de afinações, de loopings, de harmônicos, de percussão no instrumento. E depois veio toda uma galera. Por exemplo, tem um cara que eu adoro, cara, que é o Tommy Emmanuel, que é um australiano. Acho que a galera do violão em ponto deve conhecer. Cara, esse cara é um absurdo, velho. E o Tommy Emmanuel, eu acho que eu me identifico muito com ele por conta disso. Os temas dele parece que são canções. Parece que tem letra. Porque tem uma coisa de uma. Os temas são super palatáveis, assim, sabe? Você entende? Uhum. Às vezes eu botava alto para ouvir aqui em casa e a minha vozinha, que tem 93 anos de idade, ela entendia. Ela gostava. Ela veio e falou: Nossa, que bonito, filho. Isso daí tá me lembrando quando eu era criança e morava lá em Alagoas e tinha um juazeiro no Demais. fundo de casa. Porra, é maravilhoso, né, cara? E minha avó, a minha vozinha. Até arrepiei aqui, cara. De verdade. Eu também. E a minha vozinha, mãe da minha mãe, ela é semi-analfabeta. Ela sabe ler, porque aprendeu sozinha e sabe assinar o nome. A música para ela sempre foi música da igreja, a música da missa. E aí, quando você ouve uma pessoa assim, que não tem esse contato, não tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, mais teórico, mais embasado assim, no raciocínio, digamos assim, lógico do assunto, fala um negócio desse, bicho, é de arrepiar e fala assim, cara, esse aqui é o caminho. Eu acho que Como você tem que para mim, tocar? né? Para mim, o caminho eu acho que é esse daí. É o caminho de tocar, de comunicar, de emocionar as pessoas, passar a emoção que você está sentindo, né? Legal. E aí, aproveitando que a gente está falando de tocar, de emoção, o Amora, você havia comentado comigo aqui, você tinha me dado um spoiler sem querer, e eu vou pegar esse spoiler sem querer que eu guardei e vou soltar aqui para a galera. Teve uma inspiração, você ouviu algum disco? Vou falar aqui e vou deixar você contar essa versão. Pois Teve um é. disco aí que te inspirou? Teve. Na verdade, o que acontece?
eu traço um paralelo, assim, né? Eu gosto muito de ouvir, claro, música instrumental, eu gosto de tudo um pouco. Claro que pelo fato de eu trabalhar muito com canção, eu acabo ficando mais nessa seara das canções. Eu tenho muitos parceiros, letristas e melodistas, eu também me arrisco a fazer letra, né? E eu lembro da primeira vez que eu escutei um disco instrumental inteiro, que foi o Ar, do Ulisses Rocha, que foi um amigo meu, que era meu aluno de violão. Ele trouxe, olha, meu aluno de violão falou assim, ó, mano, escuta isso aqui. Ele trouxe uma cópia para mim, ele copiou, birateou um CD e me trouxe o CD. O André é o rei das piratarias. Tá brincando, né? Quem Gente, nunca pirateou nada, que atira a primeira pedra. sou mais um menino, eu acho que eu só tenho um jeito. Então o que acontece? Cara, eu escutei aquilo, eu escutei. Puta, eu sou capaz de. Eu juro, eu sou capaz de cantar os temas todos. Entendeu? Desse disco inteiro, o disco A, que começa com pra cima, que é um negócio. Cara, isso é maravilhoso, entendeu? E aí eu comecei a escutar aquele violão, cara. Falei, caramba, essa música tá falando comigo, cara. Eu consegui ver ele subindo o riozinho de barquinho e tal. Sabe essas coisas? E aí, pô, houve tanta coisa aí, pô, Tony Horta, aí houve Filó Machado, né? Aí começo a escutar outras coisas, porque tem uns caras que eu gosto muito, assim, George Benson, que eu acho um cracaço, cara, eu adoro, assim, coisa pop super forte, assim, né? Quase breguinha, assim, e tal, mas eu adoro, bicho, aquilo ali, eu gosto muito, entendeu? Escutando essas coisas todas até chegar no dia que eu tava com um amigo meu, o Alessandro Sá, e aí ele me mostrou um solo de uma música chamada Depois dos Temporais, é uma música do Ivan Lins. Que aí, cara, tipo um DVD que eles estão tocando ao vivo no estúdio, gravando todo mundo no estúdio, se ouvindo e tal, plugado. Quando acaba o tema, que o tema é lindo, a música é linda, a letra e tal, aí chega o Leonardo Moedo. E aí o Léo Moedo, cara, faz um solo de 2 minutos. Cara, que eu nunca tinha visto aquilo. Eu não sabia que um instrumento de acompanhamento, entre aspas, era capaz de comunicar tanto e dizer tanto e me emocionar do jeito que me emocionou, cara. O cara ele não faz solo, ele conta uma história. Ele tipo, bate um papo com você. Que pra mim é a mesma coisa que eu falei pra você do Yamandu. O Yamandu, eu sigo ele, o Yamandu no canal dele no YouTube, e cada dia que eu escuto ele tocar, eu tenho a sensação clara de que, assim, por acaso o Yamandu toca um violão de 7 de nylon. Se ele tocasse gaita, se ele tocasse bateria, se ele tocasse flauta, se ele tocasse piano, violino, o que ele quisesse tocar, ele ia chegar no ponto em que ele chegou hoje, que é de se comunicar. Sim. Transcende, é uma outra parada, velho. O que Yamandu faz pra mim, na minha opinião, né? Hoje em dia, não é tocar violão de 7, de nylon. É se comunicar. Ele comunica. Ele consegue dizer o que ele sente, ele consegue se denunciar ali, ele se entrega totalmente ali no som que ele está fazendo, entendeu? Eu já nem olho mais, eu não fico olhando ele tocar, eu ouço. Eu fico, pô, cara, a abertura, porque é técnica, porque é limpa, porque projeção, é dinâmica. Eu já, pra mim, já não é mais. Sei nem se a gente tá falando aqui num lugar onde tem a galera. Que é isso, que é isso. Mas assim, já fica num lugar que não é mais do instrumentista, cara. Eu tenho a sensação nítida de que ele está conversando comigo. De que ele está dizendo as coisas para mim. Assim mesmo, que nem a gente está fazendo. É muito sério. E aí o dia que eu escutei o disco do Léo Moedo, que chama Plays Daniel Figueiredo, que Daniel Figueiredo, para quem não sabe, ele é um compositor de trilhas. Né? Acho que conhece, né? Outro cara que é... Que bicho que é? Esse cara é gigantesco, né, cara? Esse cara é imenso. Tenho muita vontade de conhecer esse cara. Mesmo assim. E aí o Léo Amoedo toca esse disco, cara, que faz esse disco tocando. Então, quer dizer, é o Léo Amoedo intérprete. Tipo, como se fosse assim, Elis Regina canta o João Bosco e o Aldir Blanc, entendeu? É o Léo Amoedo interpretando o Daniel. Bicho, eu acho isso de uma potência. E aí, quando eu escutei esse disco inteiro, eu falei, cara, não me comparando a ele, né? Eu falei, cara, eu vou fazer. Chegou a hora de fazer, eu vou fazer o EP, vou escolher os temas. Eu tinha
uma gama grande de... Não tão grande, vai. Eu tinha, sei lá, uns oito ou 10 temas assim que eu poderia ter gravado, mas eu falei, não, eu quero fazer uma coisa pequena, concisa, rápida, que dure aí, sei lá, 10, 15 minutos, e acabou ficando com 11 minutos o EP. A minha ideia era essa, entendeu? Quando eu ouvi o Leonardo Moedo tocando daquele jeito, escutem esse disco, gente, porque é maravilhoso. Se vocês Legal. quiserem, escutem o Ar, do Ulisses Rocha, que é, pô, maravilhoso. E escutem esse do Léo Moedo, cara, porque é um negócio... Eu ouço periodicamente, eu ouço quase todo dia, cara. Incrível, incrível. Eu escutei ontem, cara. Foi, sim, Pô, você sensacional. Escutei demais, cara. não é Pus meu lindo, cara? fonezinho à noite. Nossa, é lindo. Coisa linda. Escutem, gente. Você não acha que tem um Escutem. paralelo, tem a ver com o que eu tô falando, de eu ter feito o disco? Total. Deixa eu ver aqui, ó. Concordo plenamente. Citando de novo, ó, o Fábio. Ixi, peraí, que agora entrou outra coisa que não O entrou. Michael Jackson. Eu não estou tentando tocar violão, eu estou tentando fazer a música. Existe uma diferença. Total, Puta, bicho. o Aoki, a gente... Cara, sinta-se Você precisa abraçado. conhecer o Aoki. Você precisa conhecer o Aoki, você vai conhecer. Em breve você vai conhecer. É isso aí, velho. Olha, eu tenho exatamente esse pensamento. E quando eu encontro esses caras assim, quando eu vejo esses caras assim que tem essa busca pela comunicação, essa busca pela tradução, sabe? Do sentimento, independente da ferramenta, no caso aqui a gente está falando de violão, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser a voz, poderia ser uma caixinha de fósforo. Sim. Qualquer coisa, cara. Eu acho que tem uma coisa de entrega, de autoconhecimento. Ó, Rio Acima. Maravilhoso, né, cara? Essa Sim. música é o Luiz Armando Guedes falando. É. Rio Acima, Ele Rio também Acima. tem. É, legal. Olha lá, a Bruna. Ah, você é suspeita. Fica quietinha aí. Diga aí, o que mais? Que mais você quer saber? Eu tô falando a Pô, beça. legal, né? Eu acho que a gente chegou num auge aqui bacana aqui do papo, porque a gente falou um pouquinho de tudo, né? Aham. E aí eu só para linkar aqui essas coisas, então você acredita que o seu, vamos pensar aqui, voltando lá no papo, lá na pergunta da Isa que ela tinha feito. Esse seu ouvido, ela perguntou da referência da música brasileira, né? Mas essa questão do seu ouvido harmônico, como que ela funciona? Como é que você desenvolveu isso para essa galera aqui do violão para entender? Porque tudo bem, você contou pela sua trajetória que você veio acompanhando muitas melodias, muitas cantoras, enfim, essas coisas todas que um bom acompanhante tem que ter, né, de ferramenta. Mas como é que se dá esse processo do seu ouvido harmônico? Como é que você pensa na hora de você escolher uma harmonia? Você veste ela de acordo com a sua melodia? Como é que se dá esse seu estudo aí, Dé? Conta um pouquinho aí. Foi meio capciosa essa pergunta, né? Ampla. Não, mas na verdade, sabe o que acontece? Eu tento minimamente buscar um caminho novo. Minimamente, eu sei que eu tenho alguns gates, alguns gatilhos, sabe? Que inclusive a Bruna que está aí já me ajudou muito nisso, que ela me falou assim, olha, você tem um jeito de fazer, você tem uma forma de fazer que eu não sei explicar exatamente, mas eu sei que é você quando de repente tem um momento da música que tem uma quebra que vai para um outro lugar, que tem uma modulação, que vai por um caminho, tem uma solução diferente harmônica. Eu não sei dizer muito isso, porque o que acontece? O conhecimento básico, digamos assim, teórico de formação de acorde eu tenho. Sei fazer. Sei formar os acordes, sei pensar, sei na hora fazer a inversão necessária. Muito porque eu ouço antes. Então eu acho que tem essa coisa da construção do ouvido, do meu ouvido harmônico, no caso, vem da necessidade de traduzir o que eu ouço Uhum. internamente. Eu ouço aquela. E muitas vezes é muito doido, assim. Às vezes eu ouço um acorde, eu não sei dizer, por exemplo, se ele é. Por exemplo, ó, tem aqui um Lá menor com sexta, tá? Uhum. Mas dependendo da música, do momento da canção, esse mesmo shape que eu fiz, ele pode ser um Ré 7/9 baixo Lá. Uhum. Concorda comigo?
Sim. Então, às vezes, eu ouço o acorde, eu não sei se é um Lá, um Lá bemol. Eu sei o shape que é, eu sei a abertura e sei a função do acorde. Qual que é a Demais. função dele naquele momento. Uhum. Eu, eu não consigo precisar se é um Lá menor, se é um Ré com sétima e nona, com baixo Lá, baixo na quinta, ou se é um Lá bemol ou um Si bemol, ou se é um Sim. Fá. Às vezes acontece, eu não estou preocupado com isso. Eu não fico preocupado, eu sei que isso me ajudaria muito, claro, né? Ah, em N situações. Mas eu acho que a função harmônica é mais importante do que o nome que você vai dar para aquele acorde. Sim. Que o nome, ou você saber que tonalidade que tá ou não. Porque tem uma coisa de instinto, né? Chega uma hora que você vai vendo, pô, eu tô conseguindo fazer isso aqui e não tô nem suando. Tô fazendo aquilo, né? Porque rola umas buchas, né? Você tá tocando assim num lugar, chega uma cantora que quer dar uma canja, ou um cantor, sei lá. Aí o cara pede uma música que você sabe tocar, mas o cara pede num. A pessoa pede num tom totalmente diferente do teu. Um tom e meio acima. Vira, né, bicho? Cara, e agora, né? Pestana É. bagarã. O que acontece? No primeiro momento, rola o lance de secar. Aí que tem o lance do ouvido harmônico, de você conhece a melodia, então você conhece as funções. A Uhum. função harmônica em cada trecho da melodia. E aí, com isso, você consegue acompanhar minimamente, basicamente. Aí, numa Uhum. segunda exposição da canção, aí já dá para vir mexendo mais. Você fala, ah, beleza, dá para colocar, Sim. dá para aqui, dá para colocar uma dissonância que não tem, dá para tirar a melodia de dentro do acorde e deixar. Porque isso é sensacional, né, cara? Isso que o Tom Sim. Jobim fazia de forma absurda. Às vezes eu escuto o Tom Jobim e você fala assim, caramba, você ouve um acorde e você fala, meu Deus, que acorde que é esse, cara? É Aí demais, né, cara? você vai ver, é um Mi menor natural, assim, bolacha, daqueles que a gente aprende que tinha. Só que o jeito que é colocado aquele Mi menor no contexto, com a melodia, de onde vem para onde vai, aquilo fica um negócio, bicho. Vira Sim. um, Incrível. né, vira um negócio muito maior. E aí que tá o segredo, cara. De ter essa Legal, coisa, velho. esse tino, essa sensibilidade de encontrar o momento certo de usar aquele acorde daquela forma, entende? Sim, E aí, total. para disco, para fazer o EP, eu me baseei muito nisso, nessa experiência que eu tenho de sentir a harmonia de uma forma funcional, digamos assim, né? Porque é tudo função, né? Para que serve? Existem acordes para determinadas situações, né? De Sim. passagem, de suspensão, de resolução, né? De pré-resolução, né? Eu não sei, eu tô meio assim, eu não sei usar os termos exatos Fica assim, que tranquilo, né? de repente seria muito mais bonito e muito mais confiável. Não, mas o que importa é o resultado. O que importa é o resultado, né? Do que é captado. É por isso, porque música é. Ó, até o Luiz acabou de comentar, não existe nota errada e sim o que agradar ao ouvido. Eu acho que tudo que você está falando está muito relacionado com a escuta, né? Então, outro mestre que fala muito isso é o Nelson Faria, ele fala demais isso. Então, gente, Quem? botar isso aqui para trabalhar. O Nelson Faria. O Nelson Faria fala muito isso. Eu só faria. Colocar isso aqui como ferramenta, trabalhar com isso aqui, né, gente? Então, eu acho que esse é o grande lance, né? Então, o Dé é um cara incrível aí, que trabalha isso, assim, belíssimamente, sem ficar puxando sardinha aqui. A prova disso é para vocês irem lá, escutem o EP, a Mora dele, que vocês vão sacar tudo isso aí que tá falando. Eu até vou pedir para a gente encerrar o papo depois com mais uma canção aqui. Claro. Por favor, e lembrar que antes da gente encerrar, porque está chegando o nosso horário, está pertinho aqui, como passa rápido uma hora de papo, né? Eu tô falando aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora, gente. Passam as E perguntas aí, tá? E aí eu vou lembrar aqui que na quinta-feira, só antes da gente encerrar, porque vou pedir para você encerrar com música. Na quinta-feira vai rolar um papo sensacional aí com o Vinícius Mota, entrevistando o Suami Júnior, nada mais, nada menos do que ele, tá? Então fiquem ligados aí na quinta-feira que vai ser uma entrevista sensacional, às 8 também. Vamos lá. o- Onde eu compro o EP? Juro que não farei cópia.
dei uma risada quando você estava falando, vocês perceberam, porque eu li aqui. Achei que eu quero mais é que espalhe, mano. Gostou, copia e dá mesmo. O que acontece? Com essa onda de streaming e tal, de plataformas, eu optei por não fazer. Entendeu? Uhum. Optei por não fazer. Então não Fazer existe. a Não física, existe né? físico. Só no Sim. streaming. Eu sei que é mancada, mas eu acho que eu tô indo para um lugar que, sem ser radical, mas já sendo, eu acho que só se fosse fazer um disco, um LP. Uhum. E aí nem ia Legal. precisar. Ia ser um compacto simples, né? Você chegou a ver isso? Já, pô. É Eu nem vou mesmo? mostrar aqui, tem um monte de vinil aqui pendurado. Você quer entregar a minha idade mesmo, né, Dé? Mas estou entregando a minha, pô. Eu Ó, a Josi colocou o link aqui, querida Jo. Obrigado, Jo. Ela botou o link do Spotify, mas tá no Deezer também, Dé? tá em todas as plataformas digitais, cara. Então Pode tá fácil. procurar no YouTube, no YouTube Music, tá. Em todos os lugares que vocês procurarem, vocês vão encontrar. Entendeu? Vai rodar com esse disco em shows pelo Brasil. A Vai. Karina. Vai Ah, sim. cara. Que depender Então, da gente, vai. pois é, então. Mas aí, para isso, eu preciso ter pelo menos mais umas 20, né? Instrumentais na mão. Eu já tinha 8 já. Agora é só começar a desenvolver esses temas aí. Não vai dar trabalho pra você. Menos uma hora de performance, né? Tinha que fazer isso. Né? Não sei, quem sabe? Quem sabe é um caminho que para daqui a um tempo isso pode acontecer. Por exemplo, eu acho que talvez seja uma unanimidade assim entre os violonistas. Eu não posso ouvir bar, dependendo do dia que eu tô, como eu tô, tá o meu dia, minha vida, eu não posso ouvir bar porque eu me desmancho inteiro, cara. Porque é um cara que me toca profundamente. Chopin também. Chopin é um cara que acho incrível. Ennio Morricone, sabe? Esses caras assim, Ennio Morricone mais atual, claro, né? Mas eu acho que eles são irmãos, assim, sabe? Esses três, assim, esses caras têm uma conexão, uma ligação muito forte e me tocam profundamente. Eu vou pela emoção. Aquilo precisa me tocar de alguma forma. E mesmo que me dê raiva, se eu não gostar, achei horroroso, já me causou alguma coisa, eu já respeito mais. Vamos lá, vamos fazer a saideira aí então, gente. Obrigado pelo papo, obrigado a todos que estiveram presentes aí na live, tá bom? Obrigado, Dé, por ter aceitado o convite aí do Violão em Ponto. E vamos fechar com mais uma do Humor aí. Obrigado. Obrigado, Boa noite pra mano. todos. Obrigado para todo mundo que estava aí. Se cair, eu vou continuar tocando aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado para todos os amigos que estavam aí, todo mundo que passou aí. Não vou lembrar de todo mundo, mas todo mundo passou por aí. A Ok, é nóis. Então tá, então eu vou fazer. Deixa eu ver, eu vou fazer Cristóvão. Todas essas canções, cara, foram feitas para algumas pessoas. Tá? Vocês vão ver lá pelo. 25 segundos, vai cair. Olha lá. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar e vamos abrir só para você fazer a saideira. Quem quiser ir pegar, entra de novo aqui. Eu vou encerrar e você faz a saideira. Putz, mas aí vai apagar essa, vai não? Não, eu vou postar essa aqui já, e aí você entra só para fazer a saideira e aí a gente despede da galera. Falei que a gente falava bastante. Vou encerrar, hein? O pessoal tá chegando aí, deixa só o 10 chegar. A gente vai fazer a nossa saideira. Nossa live de estreia é sempre assim, né? A gente... Tudo bom, Alane, beleza? A gente se estende um pouco mais, o papo se alongou um pouquinho mais aqui, mas merece aqui a finalização com essa canção do EP da Amora, do André. Cadê o Dé? Até esqueceu de entrar lá. Só faltou combinar com ele para ele entrar de novo aqui, né? Vamos lá, deixa eu achar ele aqui, dar uma chamada nele aqui. Ah, o Dé entrou aqui. Sem o artista não tem como, né? Vamos lá, Dé. Ele ficou tocando lá sozinho. Ele falou que ia tocar sozinho e ficou mesmo. Então vamos fazer a nossa despedida aqui agora. Então, antes do Dé começar, lembrando mais uma vez quem tá aí, ó, gente.
Quinta-feira, entrevista com o Vinícius Mota, entrevistando o Swami Júnior. Vai estar incrível aqui. Acompanhem todos. Desculpa ter estendido demais, passado de uma hora, mas é live de estreia, é normal. A gente fala pra caramba, eu e o André. E é isso aí. Não vou falar mais. Vai lá, Dé. Você tava falando que ia tocar Cristóvão, é isso? Vou tocar Cristóvão, que é a que abre o EP. Tá bom? Que eu fiz pro meu querido, amado, o pianista que eu jamais serei, mas gostaria de ser, que é o Cristóvão Bastos. Se vocês não conhecem, gente, conheço esse cara, que ele é absurdo. Boa, Dé! Lindão, obrigado, gente. Sensacional. Cara, que gostoso esse nosso bate-papo. Obrigado de novo, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Obrigado por estar fazendo parte aí agora da nossa comunidade. A gente precisa disso. A gente precisa levar a canção, a gente precisa levar o violão, a gente precisa difundir. E ter um cara como você aí ajudando e representando é sensacional. Poxa. Beleza, Dé? E vida longa aí, esse chavão de sempre. Vida longa para o Violão em Ponto. Espero em breve estar perto de vocês aí, poder estar junto, fazer edição e para a gente poder bater esse papo todo pessoalmente, trocar essas experiências todas aí e continuar crescendo. Tomara que o Violão em Ponto cresça cada vez mais. Só vai ter gente fera aí nessa programação. Muito me honra ter iniciado e muito me alivia, porque agora eu já fiz... Todos os craques que virão agora, tá tudo certo. O meu também. Já botei meu time em campo aqui, agora é hora de retirar e tá ótimo. Rafa, agora quem tem que subir são os outros. Jô mandando os recados. Jô, obrigado por estar sempre acompanhando aí, viu, querida? Um beijo pra ti. É isso aí. Quinta-feira, todo mundo ligado aí na entrevista com o Swami Júnior. Gente, vamos lá, senão essa live vai mais uma hora aqui. Beijo grande, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.